Voltar para o seu lugar. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso destino profético. Diga comigo, destino profético. Amém? Eu quero que você abra comigo, por favor, a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 13. Nós vamos ver três textos bíblicos que nos vão seguir de guia nessa manhã. Amém? Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. Contextualizando você, né? A gente vê aqui um casal, Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel já eram velhos, mas tinham um desejo de ser pais. E aí, espera aí, viu? Não é no 26, não. É 1,13. Eu estava aqui olhando errado. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 13. Né, nós vemos que Zacarias era um sacerdote e ele foi sorteado naquele tempo para estar oferecendo diante de Deus incenso. A multidão estava toda do lado de fora, orando. E no versículo 13 diz assim: mas o anjo lhe disse, né, Zacarias estava no altar do Senhor quando um anjo lhe apareceu, postou em pé à direita do altar do incenso, e o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, e o chamarás pelo nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. No 16 diz: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, que foi um profeta bíblico bastante firme, né? Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia que estas coisas aconteçam. Então a gente vê aqui que Zacarias orava por um propósito, certo? Que a Bíblia diz: a tua oração foi ouvida. Então o primeiro ponto é que quando a gente ora, a nossa oração sempre é ouvida, né? E Deus, ele sempre chega no tempo certo. A gente às vezes pensa com a nossa cabeça humana e acha que Deus se atrasou, porque Deus mandou um filho quando Isabel e Zacarias já eram velhos. Mas Deus nunca chega atrasado. Ele sempre chega no momento ideal, no tempo certo, porque Ele é o Senhor do tempo. E Ele sabe exatamente o momento. Mas o mais interessante, e o que eu quero destacar aqui, é que o anjo Gabriel teve um mensageiro para trazer esse destino profético que existia sobre a vida de João Batista, né? O anjo apareceu a Zacarias quando Zacarias estava fazendo o quê? Servindo. Quando Zacarias estava servindo, ele teve a resposta da sua oração. Por isso que nós batemos tanto na tecla que o serviço ao Senhor é importante, porque é no serviço ao Senhor que as nossas orações são respondidas, que Ele está com os seus olhos atentos sobre nós. E Zacarias estava servindo, e o anjo Gabriel aparece a ele e traz uma mensagem que a gente chama de destino profético. Fala exatamente o que João iria fazer. Inclusive diz: o menino vai nascer e o nome do menino deve ser João. Ele diz como deve ser o nome, o que este menino vai fazer, o que este menino vai representar, né? E ele diz: ele vai converter o coração dos filhos de Israel ao Senhor. Ele diz ainda que o menino não deveria beber bebida forte, vinho, e ele seria cheio do ventre, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E, irmãos, cada um de nós temos um destino profético.
Eu tenho um destino profético, meus filhos têm um destino profético, você tem um destino profético, a sua família tem um destino profético, amém? Às vezes a situação que você está vivendo pode parecer turbulenta, mas você tem que parar e lembrar qual é o destino profético. O que foi falado ao meu respeito? Qual é o meu nome? Qual é o meu nome depois que eu nasci de novo? O que foi falado ao meu respeito? Se nós pularmos agora para o capítulo Lucas 1 ainda, no versículo 26, nós vamos ver um texto bastante semelhante. Sendo que falando a coisas diferentes agora sobre uma outra pessoa. Então vamos ler juntos para a gente ver. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha aqui o destino profético de Maria. O Senhor é contigo, tu é bendita entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, o mesmo mensageiro, Gabriel: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. E o chamarás como? Jesus. O mesmo racional, né? A mesma coisa se repetindo. Você vai chamar de João, você vai chamar de Jesus, você vai chamar de Isabela, você vai chamar de Tiago, você vai chamar de Mateus, porque faz parte do destino profético disso que foi te incumbido. Então, disse-lhe o anjo a Maria, cadê? E chamarás o seu nome de Jesus, no 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E a gente vê aqui o anjo comunicando, esse mensageiro, comunicando sobre o destino profético de Jesus Cristo. Vai vir um menino, o Espírito Santo vai descer em você, o poder do Altíssimo vai te encobrir, e esse menino será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Deus vai dar a ele o trono de Davi, ele vai reinar eternamente. E a gente vê aqui a exposição aos pais de Jesus, aqueles que têm a tutela de cuidar daquela criança. Porque Jesus, você concorda comigo que Jesus poderia ter nascido numa criptonita igual o Superman? Né? Jesus poderia ter nascido num meteoro descido e veio para a terra. Por que precisou nascer no seio familiar? Porque João, né, que vinha nesse espírito de Elias, brabo, né, raça de víboras. Por que ele precisou nascer no seio familiar? Podia ter descido do céu. Porque é na família que esse destino profético é lapidado. É na família que o destino profético é instruído. Porque Jesus não nasceu com meses e disse assim: opa, eu sou o filho de Deus, nasci agora, já vou ser morto numa cruz. Não, precisou José e Maria lapidar este menino, dizer: o anjo desceu aqui, a gente teve um mensageiro, o pastor nos falou, que a gente vai ver que os pastores falaram também, né? Quando aquela estrela, quando Jesus nasceu, que a estrela brilhou, um anjo, mesmo o anjo Gabriel, apareceu para os pastores que estavam lá, pastoreando as suas ovelhas, e disse: um menino nasceu hoje, e esse menino será grande, né? Vão seguindo essa estrela que vocês vão chegar onde ele está. E quando os pastores chegaram lá e disseram: nós viemos aqui ver esse bebezinho, porque ele vai ser o salvador do mundo, porque ele vai ser um menino grande. Veja que é o mesmo destino, né? As palavras são as mesmas, né? E aí a Bíblia diz que Maria ouvia todas estas coisas.
Maria ouviu o que o anjo falou, Maria ouviu o que os pastores falaram, era a mesma palavra, e a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas aonde? No seu coração. Qual é o destino profético que está sobre a sua vida? Qual é o destino profético que está sobre os teus filhos? Qual é o destino profético que está sobre a tua casa? A tua casa foi chamada para quê? Qual é o nome da tua casa? É salvação? Chama a tua casa pelo nome. Não chama pelo que você enxerga. Chama pelo aquilo que você ouviu do mensageiro. E aí a gente vê que tem uma fala, né? Alguém vem e traz uma mensagem. E isso pode ser o anjo da igreja, isso pode ser um anjo corporalmente, isso pode ser uma visão, isso pode ser um sonho. Mas quem tem aqui promessas de Deus ou palavras que você já ouviu de Deus? Quem já recebeu? Pronto, se não 100%, 97% da igreja. Mas às vezes a gente está deixando com que essas palavras se percam no ar. Né? Elas estão ficando perdidas ou diluídas no tempo. Diluídas nos meses e anos. E a gente não enxerga a concretização disso e a gente vai esquecendo desse destino que nos foi falado. Né? Mas a gente vê aqui que existe algo que foi falado. E esse algo que foi falado, ele precisou ser considerado. Precisou ser ouvido. Precisou descer para o coração e ser guardado no coração. Porque Maria e Isabel guardaram no coração aquilo que elas ouviram sobre o filho delas. E eu estou trazendo aqui a ilustração de um filho, mas a gente pode aplicar isso para qualquer coisa das nossas vidas. Quantas vezes nós não ouvimos sobre o nosso emprego? Quantas vezes nós não ouvimos sobre a nossa casa? Quantas vezes nós não ouvimos sobre os nossos investimentos? E a gente precisa guardar. Ou quantas vezes o Espírito Santo não nos alerta sobre determinadas coisas e a gente não escuta. Porque ontem mesmo nós descemos para a piscina. Fomos com as crianças para a piscina, que estava um calor para cada um, né? Um sol para cada um. E nós descemos e eu deixei todas as janelas da minha casa abertas. Todas. E na hora de descer, o Espírito Santo disse assim: você não vai fechar as janelas? E eu disse: vou não, que está muito quente. Pronto, amado, só foi o tempo da gente descer, ficar lá o dia todinho, dar aquela chuva bem fraquinha que deu ontem. E quando eu voltar, a cozinha está alagada, o quarto está alagado e gelo para todo canto. Porque na hora de subir nas carreiras para fechar a janela, faltou luz, o elevador não subia, não descia. E a gente, né, nessa lenga-lenga lá, todo mundo com medo de entrar no elevador, porque quando entramos, faltou luz. E você vai subir 28 andares de escada, só Bia que subiu, Bia e Liz, que não quiseram entrar no elevador. Ele sempre nos avisa. Porque a Bíblia diz em João, no capítulo 14, 16, que ele prescruta todas as coisas e nos fala sobre o futuro e nos guia em toda a verdade. Mas às vezes é se a gente está dando ouvidos. Ou quantas vezes a gente já perdeu alguma coisa lá em casa, às vezes uma pecinha de um jogo, às vezes um cadastro de um tênis. E eu digo brincando, eu sou assim com ele. E eu digo, procuro, não acho. E eu digo, Espírito Santo, me mostre onde está. E não dá 30 segundos, eu enxergo onde está. Coisa que eu já tinha procurado 2 horas. E Bruno, às vezes, quando a gente perde alguma coisa, ele diz, já pergunta aí para facilitar. Pergunta ao Espírito Santo onde é que está para facilitar. Né? Então, ele está sempre conosco. Agora, nós precisamos estar com os nossos ouvidos direcionados para ouvir aquilo que ele tem para a nossa vida, amém? Porque ele não é Deus de longe. Às vezes a gente quer deixar Jesus lá naquela cruz pendurada, lá na casa da minha avó tinha um crucifixo, né? Uma Bíblia aberta no Salmo 91. E a gente quer deixar Jesus e Deus e o Espírito Santo ali. Mas ele é Deus de perto, Deus da nossa rotina, Deus do nosso dia a dia, Deus de fazer um bolo junto com você, Deus de fazer uma baliza junto com você, porque às vezes a baliza está meio apertada e a gente tem que enfiar o carro naquele buraco. E melhor do que ele, quem seria para nos ajudar a colocar aquele carro ali? Ele é Deus de perto, Deus de relacionamento. Mas nós precisamos ouvir, considerar
e prestar atenção. Veja que aqui a mensagem que veio do anjo Gabriel diz, o menino não poderá beber bebida forte. Existia uma mudança de comportamento, existia uma mudança de hábito. Nós vamos ver também no outro personagem bíblico que isso também foi falado, porque era requerido para que o destino profético se cumprisse, mudança de hábito. Não espere que você fazendo o velho, fazendo sempre o que você fez, fazendo o que não é novo, vai querer alguma coisa nova. Para requerer coisas novas, é preciso mudar comportamentos. Para perder peso, a gente precisa fechar a boca. Para ficar magrinho, a gente precisa fazer um exercício físico. Não existe algo novo que eu estou desejando sem que eu mude o velho que não está deixando eu avançar. Para avançar para o novo, é preciso me despir das capas velhas. E no destino profético para se cumprir, é preciso sim, mudança de comportamento, mudança de hábitos. E a gente vê que Maria escuta tudo isso, o anjo diz como vai ser, e ao final, diferente de Zacarias, que não acreditou muito como é que ia acontecer, e o anjo precisou deixar ele mudo, sem falar, para que ele não gerasse mais incredulidade, né? E às vezes a gente tem que ficar mudo em alguns aspectos. Maria disse, eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Né? Estava disponível, mesmo tendo perguntado, rapaz, como é que vai ser isso? Porque eu não tenho homem, como é que vai ser isso? Ela fez a mesma pergunta que Zacarias fez, mas os corações eram diferentes. Um estava inclinado a obedecer e o outro estava meio sem saber como é que ia ser ainda. E o anjo diz assim, aquela tua prima que era estéril, que era velha, pois ela já está grávida. Ela já está no 6º mês de gravidez. Aí Maria pega a armalinha dela, sem dizer nada a ninguém, anda um monte e vai encontrar Isabel. E quando chega na casa de Isabel, que ela bate na porta, né? E a Bíblia diz assim, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Disse assim, Isabel. E aconteceu que ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. O destino profético de João já se cumprindo capítulos depois, ou semanas depois. Porque a Bíblia tinha dito, o anjo tinha dito que João seria o quê? Cheio, desde o ventre da sua mãe. E João, ao ouvir a voz do Salvador, já se estremeceu no ventre. Porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. A palavra dele sempre se cumpre. A palavra dele sempre é efetiva. A palavra dele é tão profunda e firme a ponto de dividir juntas e medulas. Uma coisa quase impossível de se dividir. A palavra de Deus é eficaz. E nós vemos aqui, capítulos depois, o cumprimento desse bebê cheio no ventre de sua mãe. Amém? A palavra que foi liberada sobre você, sobre a sua casa e sobre os seus filhos, nunca voltará vazia. Ela vai cumprir e fará exatamente aquilo para o qual ela foi destinada. Amém? E aí nós vemos que no capítulo 2, se você andar, a gente vai vendo que essa criança, Jesus no caso, ela nasceu, ela foi crescendo, se desenvolvendo, mas os pais estavam ali, sempre lembrando o destino profético dessa criança. E em Lucas, no capítulo 2, no versículo 19, nós vemos aqui, que os pastores apareceram e a Bíblia diz, mas Maria guardava todas estas coisas no coração, conferindo-as em seu coração, né? E se você andar mais um pouquinho no 48, a gente vai ver aquele episódio que eles foram ao templo adorar, levaram Jesus já com 12 anos. Jesus já estava há 12 anos ouvindo sobre quem ele era, sobre qual seria o papel dele, sobre que ele seria um menino grande, que ele seria o salvador do mundo, que o seu reino não seria um reino passageiro, mas seria um reino eterno. E aí, quando eles vão no templo, que eles estão regressando, você conhece essa história muito provavelmente, eles estão dentro de uma caravana, e aí você pode até achar que os pais foram irresponsáveis nesse momento. Eles voltaram e depois de um dia é que eles se deram conta
que Jesus não estava entre os seus. E aí eles voltaram, né, para a cidade que eles estavam, em busca de Jesus. E a Bíblia fala que eles passaram 3 dias procurando Jesus nos cantos da cidade, né? Até que eles localizaram Jesus aonde? Espera aí, me diga aí para eu saber que você está sabendo da história. Eles localizaram Jesus aonde? No templo. Jesus estava no templo 4 dias perdido dos seus pais. Mas ele estava cumprindo o quê? O seu destino profético. Mesmo longe dos seus pais, ele estava cumprindo o seu destino profético, porque a palavra de Deus não volta vazia. E Maria encontrou ele lá, inicialmente quis ficar braba, né? Como é que você fez isso com a gente? Porque nós não estamos falando mais de uma criancinha, já é um adolescente aqui, né? E aí ela diz, como é que você fez isso comigo? E ele responde, não, este é o meu lugar, eu estou cumprindo aqui, né? O que diz as Escrituras, estou na casa do meu Pai. Jesus já sabia quem ele era, o que ele iria fazer e qual seria o destino profético dele. E aí nós vemos no 48, no 2:48, quando viram, maravilharam-se, e disse, porque estava todo mundo encantado, né, da inteligência e das respostas que esse menino de 12 anos tinha. E quando viram, o maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estávamos ansiosos te procurando. E ele lhe disse, porque é que me procurava? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, Jesus era obediente. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Porque a palavra do mensageiro precisa ser, primeiro o mensageiro fala, segundo aquele que está recebendo a mensagem, abre os ouvidos e escuta. E terceiro, nós precisamos deixar com que essa palavra caia nos nossos corações. E seja guardada dentro dos nossos corações. Porque a Bíblia diz assim, não é do teu coração que procedem as saídas da vida? Não é do teu coração que procedem as saídas da vida? Se você guarda o seu coração, você guarda o seu tesouro. E guardando essas palavras no coração. Então é preciso ouvir e considerar, prestar atenção. E é preciso guardar no coração. Qual é o teu destino profético? Qual é o teu destino profético? Para que Deus te colocou aqui, sobre essa terra? Para que Deus te plantou aqui, nesta igreja? Para quê? Quando nós temos consciência do nosso destino profético, nós não podemos viver do mesmo modo, nós não podemos fazer as mesmas escolhas, nós não podemos viver mais de todo jeito. A gente vive de forma diferente. Assim como Jesus vivia, assim como João Batista vivia, que muitas vezes se ausentou das multidões para viver mais isolado, né? Refletindo, orando. E João, veja que João, eu me identifico bastante com João. Estou achando até que meu destino profético é ser Joana Batista, viu? Porque o cabo é esquisito, não era? Não era para ter nenhum poder de atração. Não era amigável, não falava calminho, era bravo, dizia o que tinha que dizer, vestia coisa estranha, comia coisa estranha, mas, entretanto, atraía multidões. Porque a gente não precisa seguir um padrão ou um escopo. A gente só precisa seguir o nosso destino profético. E Deus, Ele faz o resto de colocar e plantar as pessoas que são necessárias estar no nosso lugar. João era bravo quando tinha que ser. A Bíblia diz que ele vinha no poder de Elias, né? E Elias era confrontador, né? Elias teve um desentendimento com o rei Acabe porque não se dobrou ao que ele queria, né? Mas falou a verdade. E às vezes a gente fica com medo de fazer uma coisa ou outra, com medo de desagradar. Se você estiver vivendo o teu destino profético, tudo
vai se encaixar. Amém? E aí, por que é tão importante entender o nosso destino? Porque quando nós entendemos para o que nós fomos criados e o que Deus espera de nós, quais são as expectativas dele ao nosso respeito, a nossa fé é fortalecida. A Bíblia diz, traz a esperança, traz à memória aquilo que te dá esperança. E às vezes quando a nossa fé está querendo se enfraquecer, precisa a gente lembrar, ei, você é como João. Você é como Jesus. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para aquilo. É aqui que Deus quer que eu fique. Quando as coisas no trabalho não estão boas, né? E o cenário não está favorável, você lembra. Foi aqui que Deus me plantou. É aqui que eu preciso florescer. Né? Se esse for a vontade dele. Então, fortalece a sua fé. Direciona as nossas escolhas. Porque, como eu falei, a partir do momento que eu entendo quem eu sou e o que Deus espera de mim, eu não vou escolher mais qualquer coisa. Eu não vou mais me contaminar com as iguarias do rei. Né? Eu não vou escolher comer qualquer coisa, mas eu vou ficar na dieta dos legumes, assim como Daniel, porque eu sei que eu preciso viver de forma santa e separada. Então, direciona as minhas escolhas e produz perseverança, porque eu sei o que me aguarda ali na frente. Então, eu preciso perseverar nessa jornada para alcançar aquilo que me espera ali na frente. Se nós formos ver lá em Juízes, no capítulo 13, eu vou abrir aqui rapidinho. Em Juízes, no capítulo 13, nós vemos a mesma coisa sendo comunicada a Manoá e a sua esposa, a respeito do seu filho, o nascimento de Sansão. Diz assim, os filhos de Israel, 13:1, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou-os na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse, eis que agora és estéril e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho, porque eu já falei aqui que quando Deus quer mudar a história, Ele manda um bebezinho para a gente tomar conta. Agora, pois, guarda-te de beber vinho. Olha, a mulher tinha que mudar os seus comportamentos também. Ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. E aí ele vai dando como vai ser o futuro e o destino dessa criança. O menino será nazireu desde o seu ventre. Ele começará a livrar Israel de mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido tudo que o anjo tinha lhe falado. E o marido ficou com uma coisa encucada na cabeça, quem era esse anjo? E aí, mais uma vez, a mulher está lá na grama de novo, colhendo nos campos, o anjo aparece novamente. Ela diz, espera um minutinho que eu vou chamar o meu marido. Corre, chama o marido pergunta, quem é você que trouxe essa mensagem? E o anjo responde, maravilhoso. Meu nome é maravilhoso. E aí eles oferecem juntos um sacrifício. E nasce Sansão, que era este homem forte, valente, que ia livrar o povo de Israel. E Sansão cumpriu sim por um determinado tempo o seu destino profético. Aí teve um tempinho que Sansão quis se desviar desse destino profético, andou lá se envolvendo com as mulheres que não era para se envolver, você conhece a história, e aí ele foi preso, ficou cego. Mas veja que no final da sua vida, ele cumpriu exatamente o que tinha sido dito que ele faria, livrar o povo de Israel. Porque ele diz assim, olha, se por mais uma vez eu puder matar esse povo e Deus dá essa graça a ele, né? Ele rompe os grilhões e derruba as paredes de onde ele estava preso e mata o povo filisteu, mesmo tendo se desviado por um tempo daquilo que era o seu destino profético, porque esse destino não morre. Porque você pode até andar por outros cantos, mas a palavra sempre vai te chamar de volta. O Senhor da palavra e o mensageiro vai sempre te chamar de volta. Porque pode ter sido que o lançamento dessa primeira flecha não tenha sido assertiva. Mas isso não impede que você pegue essa flecha novamente e faça um relançamento. Não impede. Não sei onde estão os seus filhos ou até mesmo onde o seu coração está. Mas o que eu sei
é que essa flecha pode ser lançada novamente. Porque a Bíblia nunca falou que uma vez lançada a flecha, ela não poderia ser lançada novamente. A gente pode ir lá, buscar essa flecha, afiar novamente, lapidar e fazer um relançamento. Foi isso que aconteceu com Sansão. Um relançamento, cumprindo tudo aquilo que tinha sido projetado para ele cumprir. E veja que Sansão muitas vezes desobedeceu o que os seus pais lhe falavam. Não considerou, mas Deus sempre cumpre a palavra dele. E quando Sansão se realinhou, ele foi lá e cumpriu o destino profético de livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. O que quer que Deus tenha comunicado ao seu coração, amados, eu vim aqui hoje no dia 28/12/2025 para te dizer que tudo aquilo que ele falou ao seu respeito vai se cumprir. Porque a palavra dele não volta vazia. Primeiro porque ele não mente. Ele não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo que ele falou sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os meus filhos, embora os nossos olhos às vezes enxerguem coisas diferentes, nós cremos que tudo que ele falou vai se cumprir. E nós nos apegamos a esse destino profético, crendo que a palavra de Deus é verdadeira. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque Ele sim é aquele que sabe todas as coisas. Ele que prescruta o nosso coração. É Ele que está sentado no centro do universo. E Ele estende os céus como cortina. E desse ponto de vista, lá do centro do universo, na cadeirinha dele, Ele enxerga sobre uma perspectiva muito melhor o meu e o seu futuro. Amém? Do que muitas vezes nós estamos enxergando. E Ele tem sempre palavras de vida, palavras de libertação e palavras de salvação para nós. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia.